Oi, meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do que foi a República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. Bora lá? Bom, para início de conversa, no vídeo passado eu te contei que a República da Espada termina em uma grande crise econômica. E o que acontece? Essa crise econômica abre o pretexto para que os fazendeiros de café e de leite tenham um papel de protagonismo na política nacional e na economia. Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, a República Oligárquica começa em 1894, assim que acaba a República da Espada, e vai até 1930. Essa república é marcada pela política do café com leite. Bom, como eu expliquei, os fazendeiros de café e de leite estavam extremamente poderosos. E o que acontece? Esses fazendeiros, também chamados de coronéis e oligarcas, então quando eu estiver falando essas três palavras, eu estou me referindo aos fazendeiros de café e de leite, beleza? Bom, então essas pessoas, elas eram extremamente poderosas e elas já tinham uma influência política muito legal. Mas aí o que acontece? São Paulo e Minas Gerais eram os principais produtores desses dois produtos que eu disse anteriormente, café e leite. Café é São Paulo e leite Minas Gerais, ok? Então, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista decidem fazer uma união para que eles comandassem a política nacional. Como é que ia funcionar essa união? Esses dois partidos iriam apoiar um candidato específico. Com esse apoio, teoricamente, o candidato à presidência deveria chegar ao poder. Ok, era uma história muito legal, tipo assim, super inspirador, eu amei essa ideia. Mas como é que isso ia funcionar? Porque a gente tem outros 24 estados no país, mais um Distrito Federal, onde poderia haver outros candidatos e esses outros estados poderiam também se unir para apoiar a candidatura de um outro representante. E aí o que acontece? Uma figura importante pensa como é que isso ia funcionar. E essa figura se chama Campos Salles. Bom, o Campos Salles propõe a criação de um acordo entre os governadores e a presidência. E esse acordo recebe o nome de Política dos Governadores, que era basicamente uma troca de favores entre os governadores e os presidentes, ou seja, o executivo federal e o executivo estadual. E aí o que ia acontecer? Os governadores apoiariam qualquer política proposta pelo presidente e eles dariam qualquer apoio político que o presidente precisasse e o presidente, por sua vez, não poderia interferir em políticas estaduais. Então, os governadores ganhariam autonomia e o presidente não teria que se preocupar com a oposição vinda dos governadores. E além disso, os governadores nessa época deveriam escolher os participantes de um sindicato, de uma assembleia, melhor dizendo, de uma assembleia. E nessa assembleia seriam decididos os rumos que aquele estado ia tomar em relação às políticas federais. É basicamente o papel que os deputados fazem hoje. E aí eles fazem oposição política ao presidente ou então apoiam o presidente. E aí o presidente fez esse acordo com os governadores e os governadores deveriam escolher para essa assembleia apenas pessoas que fossem a favor do governo. Então o governo federal e o governo estadual não sofreriam nenhum tipo de oposição política. E além disso, a gente via que os presidentes, para eles chegarem ao poder, geralmente usava-se a questão do apoio, né? Então, muitas pessoas apoiavam candidatos e o candidato possivelmente seria eleito. Esse acordo político também colocava em pauta essa questão do apoio. Então, São Paulo e Minas Gerais sempre iam endossar a candidatura dos presidentes, de um dos candidatos à presidência, e os coronéis, que são os fazendeiros, que já tinham uma influência local muito grande, são responsáveis por endossar a candidatura dos presidenciáveis que eram escolhidos por São Paulo e Minas Gerais. E para isso, para que esse apoio ocorresse de forma efetiva, eles
eles usaram de uma prática que ficou muito conhecida como coronelismo, e essa prática se dividia em dois métodos: o voto de cabresto e o clientelismo. O voto de cabresto acontecia quando o coronel ele tinha uma relação hierárquica superior a você, principalmente no quesito de trabalho. Então, eu sou seu chefe, você é meu subordinado porque você é meu empregado, ok? E aí, com isso, eu vou usar dessa minha hierarquia para impor coisas a você. Então, eu vou fazer o seguinte: eu te pago o salário, né? Então, eu tô aqui conversando com você e aí você fala que tem interesse em votar em um outro candidato sem ser o do Partido Mineiro. E aí eu vou lá e falo: se você votar nesse candidato que você tá pretendendo aí, você vai ter uma redução salarial de 80%. Ou então, se você votar nesse candidato, você vai ser demitido, entendeu? Então era assim que funcionava, a base da ameaça. E o outro ponto, que era o clientelismo, funcionava à base da troca. Então, quando o coronel ele não tinha uma relação hierárquica superior à pessoa em que ele estava tentando convencer, ele comprava essa pessoa. Então, ele subordinava, ele usava do suborno para fazer com que essa pessoa votasse no candidato que ele queria que ganhasse. Só que uma das questões muito importantes dessa influência dos coronéis é a influência militar que eles tinham. Por eles serem muito ricos e influentes, eles bancavam as milícias locais. E essas milícias são aquelas instituições paramilitares, sabe? Aquele conjunto de pessoas que se arma para lutar por um propósito. Esse propósito pode ser um ideal, um pensamento e uma pessoa. Nesse caso, o ideal era o propósito era uma pessoa. E essa pessoa era o coronel, ok? Então o coronel bancava as milícias e as milícias deveriam proteger a bem-pação, o bem legal. Essas milícias deviam fazer com que os interesses dos coronéis fossem cumpridos. E para isso, e com esse propósito em mente, ocorria a questão do abuso mesmo. O que acontecia? Lembra que eu falei do acordo e do voto de cabresto, principalmente, que questão superior e tal? E aí no dia das eleições, as eleições elas não eram eleições fechadas, que nem é hoje em dia, que você chega na urna, vai lá, vota e tchau. Não, eram eleições abertas, então a pessoa ela falava o nome do candidato que ela ia votar e ela tinha que assinar um papelzinho. O coronel enviava alguns milicianos atrás dessa pessoa, então tinham capangas do coronel lá fora esperando essa pessoa. E eles conseguiriam facilmente saber quem essa pessoa votou por conta do voto ser aberto. Então, quando a pessoa descumpria o acordo, ela ia sofrer uma pressão psicológica extremamente forte e uma repressão física muitas vezes. Porque esses milicianos, eles estavam armados, né? Então, nessa sociedade, a gente vê uma sociedade extremamente corrompida, que tem muito descaso com as situações populares, com as situações sociais. A gente vê muita manipulação no processo eleitoral e a gente vê que tem uma baixa mobilidade social, porque a gente tem já uma elite pré-definida. Bom, nos próximos vídeos eu vou trazer alguns movimentos sociais que aconteceram na época e a crise da República Velha. Então o vídeo de hoje foi esse. Um beijo e a gente se vê por aí. Ah, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação sempre que eu postar vídeo novo. Comenta aí embaixo uma sugestão de vídeo ou então uma crítica construtiva. Me segue no Instagram, @Gabi_explica história. E é isso, gente. Um beijão!